Boa tarde, pessoal. Vamos trabalhar hoje já a última parte do texto de Saussure, distinguindo dois elementos: o valor, né, do ponto de vista da materialidade, o que se refere quando a que nós estamos referindo, indicando quando falamos da materialidade do signo linguístico. E a partir de reconhecer essa ordem e essa diferença, pensar já propriamente como aproveitamos essas distinções de ordens a nível da escuta, né? E quando nós interrogamos sobre as relações que um signo linguístico vai ter, né, com outro signo, ou seja, como um significante vai direcionar-se para um outro significante, tendo sempre recalcado o lugar do sujeito. É uma coisa muito divertido podermos pensar que aquela experiência de escuta que Saussure, desculpe, o lapsus sempre comete um lapsus muito legal, né? Trocar o nome de Freud, né? Estou pensando então na experiência das histéricas e em lugar de colocar o nome de Freud, coloco um lapsus, né? E se produz aí uma substituição, porque meu afeto me indicava. O verdadeiramente instigante para mim, né, é como, a partir das relações associativas, né, associações livres em Freud e relações associativas em Saussure, e essa escuta de um sintagma, no sentido de Saussure, uma escuta sem críticas no lugar de Freud, se encontrava naquele momento, né? É como que se inaugurava então uma experiência de escuta que hoje em dia é quase uma identidade, poderíamos dizer, um traço, um lugar que eu gosto de ver como um distintivo dentro de determinado posicionamento de nossa profissão, né? Há sim possibilidade de reconhecer um posicionamento psicanalítico. Eu acho que muito vem contribuindo, tem contribuído lá no século passado, faz mais de 100 anos, né? Este autor Saussure, que deu lugar para Lacan retomar lá pelos anos 40, 50, toda, fim do 40, começo dos 50, no seminário 3, onde aparece mais claramente o lugar da linguística, né? Lembrando, então, o valor de uma palavra não está dado por seu significado, sino pelas diferenças com outras palavras, tanto na ordem da fonética, quanto na ordem dos conceitos que evocam. Essa relação de oposição permite que a pessoa, quando vai falando, faça algumas trocas, né? Vai então comparar esta palavra, aparece com esta, qual escolho, né? Vou botar uma casa, um apartamento, uma mansão, uma choupana, uma cabana, uma barraca, e aí busco, né, nessa diversidade e vou comparando. Posso inclusive trocar para significar uma coisa no lugar de outra, mas enfim, esses valores estão dados por comparação, né, e por diferenças, né, e a possibilidade de troca se dá a partir das diferenças e a partir das semelhanças a gente vai comparando. Um processo que vai distinguir, né, o Saussure no curso de Linguística Geral para falar desse aspecto que tem o signo, então as palavras quando entram em jogo. Também ele identifica que a materialidade da qual ele está falando não se refere ao som, né, sino à materialidade de um valor. A materialidade de um valor não está dado na composição do objeto, seja uma palavra, seja uma pedra, seja uma nota, uma moeda, né? Não, a materialidade a qual ele está indicando a respeito do valor será
entre a dessemelhança das coisas em troca. Então aí existe uma diferença e essa diferença situa um valor. Diferenças, semelhanças, valores. Bom, a questão está em que a materialidade é negativa, né? Entanto, um termo a nível das palavras, um termo não seria equivalente a outro termo em sua totalidade. Se produz uma diferença e coloca aí um valor. E vou falar então de apartamento ou de lar. Lar, por exemplo, já engloba, mas não estamos também referindo a algo que é de aquilo próprio, de aquilo que é original, um local do qual as pessoas vêm, né? Então, nesse universo de palavras, é importante nos situarmos como o Saussure vai encadeando estes valores até colocar, bom, um exemplo mais prático que uma grafia, né? Então a gente viu que ele vai colocar diferentes desenhos de letras T, que podem ser muito criativas em sua forma, em sua grafia, né? Ou diferentes formas de letras B, e aí o que faz a materialidade e a distinção não está dada em reconhecer a figura, sino em que saber que determinada forma, por exemplo, a letra D minúscula e a letra B minúscula, dependendo da orientação, a gente as reconhece a partir das diferenças. Tudo para ele, considerando o signo em sua totalidade, então seria sempre um lugar de valores em diferença, de valores de que uma coisa não é, mas é outra. E aí então estaria toda a composição das letras, que uma letra se reconhece porque não é outra, uma sílaba que se reconhece porque não é outra, uma palavra, uma ideia, até veremos mais na frente, frases feitas, né, que se mantêm na língua como tal, como que fossem fortes significantes historicamente determinados e que se opõem a outras frases, né, que estariam com certa flexibilidade, mas tudo é diferença. Ou seja, não há nada que seja positivo na língua a não ser a combinação, né? A junção que se pode produzir entre significantes, ou bem entre significante e significado no momento de uma significação. Isso é positivo. Posteriormente veremos que com Lacan a metáfora tem um lugar de positivo, porque ganha um plus de sentido, mas em si o que nos interessa neste momento é Saussure, que ele tenha destacado que se trata de um lugar negativo, né? Ainda ele acrescenta, no final da página 168, na minha edição, que seria o fim do capítulo 4, né? A última página, ele diz algo que me resultou instigante. Eu me lembro de ter abordado isso com certo fascínio, né? Ele diz: o espírito busca, né? E nessa busca, o espírito, quando vê alguma coisa diferente, trata de buscar a palavra para descrever aquilo. Então, está atento o espírito a discriminar quando avança, mas também quando vê que coisas, né, são predominantemente semelhantes, também tem condições de fazer uma síntese e utilizar a mesma palavra. Por que me parece tão importante esta última ideia, gente? Porque é muito comum na formação de sintoma e na formação de realização de determinadas fantasias ou determinadas formações do inconsciente, como o déjà vu, que a gente viu lá em Freud, que se produz uma espécie de substituição da experiência, e essa experiência não está sendo discriminada com as palavras que poderia ser. Então se poderia dizer que o sujeito engloba determinadas sensações positivas, realiza sua fantasia evitando discriminar, mas também pode, quando busca, ou seja, quando se bota como agente naquilo que discrimina, a possibilidade de diferenciar, né?
São dois aspectos, né, do psiquismo que me parece que a gente vê jogar bastante na formação de sintomas. Bem, tendo então já trabalhado um pouco a ideia do valor, vamos a ter em um outro capítulo onde ele fala das relações sintagmáticas e relações associativas, em que eu dizia que na aproximação ao que a gente faz na técnica, né? A nossa escuta, a escuta própria de aquele que estuda o psiquismo e se coloca sem críticas, sem antecipar, sem esperar resultados, sem voltar-se a esperar o melhor ou o pior, simplesmente escutar, né? Tentar só escutar, como diz Freud em algum momento dos escritos técnicos, né? Está justamente em acompanhar essa linha de construção da fala. Se dá numa linha temporal, em uma linha discriminada em seus tempos, ou seja, diacrônica, né, mas se dá em um fio. Né? O que isso se vai dizer então no fio do sintagma? Né? Quando a gente constrói uma frase, ele dá alguns exemplos, por exemplo, dizer a vida humana é bela e determinada. Né? A gente utiliza aí uma série de organização, né? Coloca primeiro o artigo a, depois o substantivo a vida, depois um qualificativo humana, depois vai colocar então um verbo ser e vai organizando gramaticalmente. Essa organização se dá em forma de sintagma e tem a característica de representar certa ordem, né? de ser a referência para uma ordem. Interessante quando essa gramática não se respeita, a gente escuta na clínica, né? Se alguém coloca um lugar e diz, por exemplo, humana e vida. Como a humana é vida? Aparece isso como se fosse um equívoco, algo da ordem do erro. Muitas vezes sutil, muitas vezes só varia o gênero, né? Ou se coloca um plural em lugar de um singular, mas algo nos avisa do ponto de vista de nosso conhecimento de gramática, mesmo não tendo estudado, quando nos chega a língua, nos chega em um modelo de fala, e a gente quando escuta a diferença se interroga, qual é o sujeito que não está falando, mas que colocou um significante que se direcciona a outro significante, uma palavra direcionada a outra palavra cujo som está evocando algo a mais. Então, a gente se mantém sem críticas, sem esperados, sem imaginar a meta, simplesmente escuta porque logo esse sujeito continuará marcando, veremos algumas possibilidades de expressão que o sujeito em questão, o ego, né, possa enxergar em si algo que até então não tinha percorrido, perder algo, por que não? Que até então não reconhecia como que era um sofrimento íntimo, no entanto, pode ele ter escolhas a partir da fala. Bem, essa relação, diz Saussure, vai possibilitar que uma palavra em um sintagma se organize por diferença de outras. Né? Há pouco então falávamos o termo lar, substituindo casa, choupana, apartamento, mansão. E ele vai colocar, por exemplo, a palavra que ele diz, né? Na primeira parte destas relações sintagmáticas e associativas do capítulo 5, ele vai te dizer, olha, a palavra francesa ensignement ou a portuguesa ensino fará surgir inconscientemente no espírito uma porção de outras palavras, inconscientemente. Olha, associar como andava no espírito e ele via esse potencial que faria aparecer palavras como
educação, aprendizagem, palavras relativas a ensinar, enfim. Inconscientemente, ele observa que está presente uma quantidade de termos, e aí então ele diz: a quantidade é ilimitada. São as relações associativas. E por que se pode produzir essa relação associativa? Por múltiplos fatores. Tem então o espírito, a possibilidade de ligar uma palavra a muitas outras, associações, né? Que vão ter duas características. Enquanto a fala se produz, estará presente a característica da presença das palavras. É lógico. Né? Mas, no entanto, há palavras que não estão presentes. Pertencem àquele tesouro significante que a gente fazia tanta referência. Né? Esse tesouro está em abstenha, ou seja, não está presente. A gente dispõe na medida que nosso espírito busca e escolhe. Então, atribuir já nos últimos dois passos, né, que ele dá neste capítulo, a importância de que as relações sintagmáticas vão pertencer a essa forma de ordem e as relações associativas, né, que nos dizem já da ordem em se a gente fala correta ou incorretamente, qual é o estilo de formar uma frase, né? E sobretudo sintagmático, porque diz de aquilo que é escrito, que é gramaticalmente ordenado. E por outro lado, então, estão as relações associativas, esta segunda parte, na qual diz o espírito poderá relacionar uma palavra, por exemplo, governador. Será que governador? Ou coordenador. Será que coordenador? Brincadeira, lógico, não é ador, o sufixo o que estás repetindo. Ou utilizar governador, governo, poder executivo, poder legislativo. Aí outra ordem associativa. Ou, por exemplo, colocar governador e colocar rei, colocar basileu, colocar presidente, ou seja, diferentes termos que dariam a ideia dessa de liderança, primeiro-ministro e lá pela frente. Ou seja, qualquer palavra, vai dizer ele, vai ter possibilidade de evocar tudo, basicamente, ou seja, se é pelo sufixo, se é pela raiz, ou seja, a raiz, a origem da palavra, governador, governo, etc., ou pelo sufixo, comendador, coordenador, condor, e diferentes dores que a gente pode ir encontrando tão frequentemente nessas palavras, né? Ou bem os significados, enfim, vai uma palavrinha, ele vai colocar então na página 175, ele coloca como uma palavra, né, vai ter diferentes vectores, dos quais terão em suas raízes diferentes possibilidades associativas. É nessa hora que a gente pode dizer que estava muito próximo a ele, então, na observação do espírito, de aquilo que Freud escutava como psiquismo. Né? Se poderia dizer com precisão que Saussure foi, do ponto de vista da linguística, alguém que não tinha nenhuma pretensão nem de cura, nem de movimento, nem de... no entanto, só na focalização de sua história como filólogo, estudioso das culturas, de línguas mortas, interrogando-se muito pela conformação de diríamos, uma diferença que fosse ordenadora do psiquismo, ele chega então a essas descrições que vão ficar para nós muito úteis, e ainda, eu me atreveria a dizer, muito rico em quanto à promessa de desdobramentos, né? Se a gente toma, diríamos, esse tipo de
de Caminhos, vamos ver como ele observa que psiquicamente todo ser humano tem uma grande reserva, né, de todas as formas gramaticais e que de modo latente estão presentes, né, que corresponde ao espírito utilizar, né, ou não utilizar esse determinado leque, né, de possibilidades. E o fato que a gente vê na clínica uma grande parte da travessia subjetiva se dá muitas vezes de que mesmo o sujeito, tendo reconhecimento de sua ordem gramatical em determinado momento, segundo sua posição subjetiva, seus lugares de gozo, de realizações de fantasias, vai se dispor ou não se dispor a ocupar-se num lugar de agente, de produtor de discurso, ou um lugar, por exemplo, de quem fica obedecendo, né, a própria situação de linguagem. Enfim, a complexidade pode ser aberta, né? E isso, né, e tomara que seja uma excelente porta de entrada para logo depois a instância da letra ou a razão desde Freud, né? Até depois, então.